Bom dia, Cuiabá, bom dia, Várzea Grande, bom dia, Baixada Cuiabana. Eu peço licença, Fatos e Versões está no ar. Meu nome é Té Ribeiro, para você que ainda não me conhece, e você vai acompanhar agora o programa Fatos e Versões, versão fim de semana. Programa que você já acompanha durante toda a semana com Messias Nogueira, às 23 horas. Programa que tem entrevistas, debates, os quadros que você tanto gosta, na verdade. E no final de semana, muitas músicas, um programa que mostra bastante cultura e entretenimento. Ó, vamos lá? Vamos saber o que vai acontecer hoje. Nesse fim de semana, programa Fatos e Versões. No quadro Voz dos Bairros, esgoto a céu aberto no centro de Cuiabá. E o povo reclama. Vamos assistir também um trecho da entrevista do presidente da Comissão Eleitoral da OAB, Silvio Queiroz Teles. Na matéria social, futebol amador em Nobres, em parceria com o programa Fatos e Versões. Clipes musicais atendendo a pedidos para agradar toda a família. Na enquete de hoje, você consegue guardar segredo? Você também irá se programar na agenda da cidade. No quadro Esta é a Minha Cuiabá, nós vamos saber quem é a convidada da comadre Pitu, que irá mostrar uma parte importante da capital. E no Minuto de Sabedoria, Frei Moacir, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Você percebeu que o programa hoje não tá fraco não, né? Bom, dentro de todo o sofrimento, porque nós sabemos que o brasileiro, ele ama o esporte, em especial o futebol, que é o esporte nacional, na verdade. E dentro de tudo isso que aconteceu, o povo, que é bastante criativo, né? Ele postou várias mensagens, fotos nas redes sociais. E nós separamos algumas para mostrar como que o brasileiro é criativo. Olha só. Olha essa do Fred, olha só. Globo Repórter, olha só. Sérgio Chapelin. Fred, onde vive? O que faz? Para que serve? Hoje, no Globo Repórter. É brincadeira, né? Agora, olha essa sobre os alemães, olha só. Alemães enchendo o Brasil de gols desde 1980. O gol quadrado, lembra que as pessoas já tiveram o gol quadrado. Você já teve um gol assim, semelhante? Pois é, desde 1980. Agora, olha essa outra aqui. Agora é o João Grilo, né, do Alto da Compadecida. Parei de ver o jogo e fui ver o filme da Segunda Guerra Mundial, porque lá eu sei que a Alemanha perde. É pra acabar, né? Agora, para fechar, nós vamos mostrar aí uma mensagem de força, né? Que muitos artistas colocaram também nas redes sociais, mas eu separei essa aqui da Leci Brandão. Olha só o que ela diz. Desta vez o Hexa não veio, mas nossa torcida pelo Brasil, firme e forte, continua. É hora de levantar a cabeça e seguir em frente. Força Brasil! Agora nós vamos para um breve intervalo comercial. O programa Fatos e Versões só está começando. Vamos lá! E ouvir, olha só, essa música muito conhecida, hein? Leandro e Leonardo, Anahie. A gente volta já. No arraia muito quentão e a sanfona não para não. Quando a quadrilha começar, eu não vou mais querer parar. Você vai ser o meu par a noite inteira até o sol raiar. Pamonha e o velho perde a vergonha, a espiga vai assar. E é aí que a madeira vira fogueira, até moça solteira não tem hora pra chegar. Anahie, tem rojão pra todo lado, eu misturino com você. Anahie, morena, tome cuidado que seu pai não pode ver. Festa de São João, tem foguete, tem balão, o arraia muito quentão e a sanfona não para não. Quando a quadrilha começar, eu não vou mais querer parar. Você vai ser o meu par, a noite inteira o sol raiar. E é aí que a pamonha e o velho perde a vergonha, a espiga vai assar. E é aí que a madeira vira fogueira, até a moça solteira não tem hora pra chegar. Anahie,
Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do Condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais R$20 mil de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Torcedor alvinegro, chegou a sua vez de demonstrar com muito orgulho todo o seu amor. Seja sócio torcedor do Misto Esporte Clube. Com a sua participação, uma nova era se inicia para o clube de maior tradição de Mato Grosso. Acesse misto.torcedordevantagens.com.br e escolha o seu plano. O mistense de verdade é um sócio torcedor. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida da Liberta Ferreira da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro, 576 Porto, 3054-4844. Estamos de volta com o programa Fatos e Versões. Sejam bem-vindos nesse fim de semana tão gostoso aqui da sua TV Brasil Oeste, canal 8. Agora, para iniciar esse bloco, esse nosso segundo bloco, nós vamos conferir um trecho importante da entrevista que o Messias Nogueira fez aqui durante a semana, aqui no programa Fatos e Versões, com o Silvio Queiroz Teles, doutor Silvio Queiroz Teles. Ele é o presidente eleitoral da OAB, da Comissão Eleitoral da OAB. Vamos conferir. Nós vamos falar agora do jogo eleitoral. E é evidente que falar de eleição sem falar da OAB é impossível. A OAB tem o seu papel democraticamente mostrado na história do Brasil, né? Desde os anos idos lá, quando mandavam nesse país os militares. Eu estou recebendo aqui hoje o entrevistado, o Dr. Silvio Queiroz Teles, que ele é presidente da Comissão Eleitoral da OAB Mato Grosso. E hoje nós iremos conversar com ele sobre o jogo eleitoral. Na verdade, não é o jogo eleitoral partidário, mas sim as responsabilidades que o cidadão tem para votar e a importância dessa formação, da formação dessa consciência pela OAB. Primeiramente, quero agradecer ao senhor pela presença, por ter já de antemão aceito o convite da nossa produção e dizer que, sem dúvida nenhuma, nós iremos engrandecer o debate eleitoral com a introdução da OAB, até pelo seu papel, pela importância histórica que tem na democracia do Brasil. Muito obrigado pela presença no nosso programa. É uma honrosa satisfação, meus cordiais cumprimentos a você, a toda a equipe e aos ilustríssimos telespectadores. Doutor Silvio, me diz um negócio, vamos fazer o seguinte, eu vou então agora com uma enquete, aliás, um releaser sobre o que vai ser discutido aqui agora. Veja aí. O TRE é um órgão do Poder Judiciário no Brasil, encarregado do gerenciamento de eleições em âmbito estadual. Tem por órgão revisor de suas decisões o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O funcionamento dos tribunais regionais eleitorais é regido pelo Código Eleitoral, Lei nº 4.737, sancionada em 15 de julho de 1965, pelo presidente Castelo Branco. O TRE é responsável pelo cadastro dos eleitores, pela constituição de juntas e zonas eleitorais, pela apuração de resultados e diplomação dos eleitos em nível estadual. O tribunal diminui dúvidas em relação às eleições e julga apelações e decisões dos juízes eleitorais. Para falar sobre o trabalho do TRE de Mato Grosso nas eleições de 2014, o presidente da Comissão Eleitoral, Silvio Queiroz Teles, será o entrevistado de hoje do programa Fatos e Versões. A primeira pergunta é: o que faz essa comissão? A Comissão de Direito Eleitoral representa a instituição Ordem dos Advogados do Brasil nas matérias consultivas e executivas em prol da sociedade, em projetos, em pareceres
e sempre em prol da sociedade, em projetos, em parceria sempre com algumas instituições, como o Tribunal Regional Eleitoral, a Associação dos Magistrados de Mato Grosso, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, sempre em prol da população, orientando sobre a legalidade das eleições, do seu voto consciente, do voto limpo, por umas eleições limpas. É uma comissão permanente ou ela é criada apenas nas épocas de eleição? Excelente oportunidade para esclarecer. É uma comissão permanente, ela toma posse no início da gestão da nova diretoria e segue até o final daquela gestão naqueles 3 anos. Diferentemente daquela comissão provisória criada exclusivamente para as eleições institucionais da seccional Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil. Findou as eleições, findou a existência daquela outra comissão provisória. Nós falamos aqui, doutor, aqui atrás das câmeras, que a OAB fez um trabalho nas eleições passadas de conscientização ao cidadão, né? E diz que todo povo tem o governo que merece. A gente fica vendo aí, o cidadão reclama do deputado que rouba, do governador que rouba, do prefeito que rouba, que faz coisas erradas, mas ele é o primeiro a quebrar a lixeira, é o primeiro a destruir o patrimônio público, é o primeiro a jogar papel na rua e é o primeiro a vender o voto. Qual que é a importância dessa conscientização? Muito bem, Messias, é uma oportunidade de propositura de reflexão. Não adianta o eleitor, o cidadão, estufar o peito, enrugar a testa e arrotar adjetivos negativos ao político, à política. É necessário exercer a sua consciência e até estimulando a oxigenar o cenário político. Se você tem muitas ideias, se você tem um perfil arrojado, dinâmico, se candidate, melhore, ajude a melhorar a política, se candidatando, por que não? Mais mulheres na política, ativamente, nos movimentos sociais, nos movimentos comunitários. Nós, em 2012, no projeto Voto Limpo, nós fomos a escolas aqui de Cuiabá, inclusive do interior, vários municípios, em que nós perguntávamos, vocês aqui da escola, vocês já assistiram uma sessão na Câmara Municipal? Em Cuiabá, vocês já foram na Assembleia Legislativa? Vocês já assistiram uma sessão da TV Câmara, da TV Senado, ou uma sessão de julgamento do TSE, do STF, de algum tribunal? Vocês já foram em algum tribunal? Não, nunca foram. Quer dizer, infelizmente é um problema cultural de passividade do brasileiro que não é muito ativo, mas nós temos percebido uma grande melhora se comparado com decênios, com décadas anteriores e mais recentemente de 2008, 2010, 2012 para cá. As candidaturas colocadas hoje no Mato Grosso, discute-se muito a questão judicial, né? Hoje, um candidato que tem, vamos dizer assim, ficha suja, vamos dizer assim, ele pode ser candidato? Porque toda hora surge um fato novo, né? Uhum. A lei é nova, não é? A melhor resposta, naturalmente, aos requerimentos de registro de candidatura será dada pela Justiça Eleitoral. Porém, em tese, obviamente, tendo um impedimento, uma hipótese de inelegibilidade, que a gente chama no termo técnico, havendo qualquer uma das hipóteses de inelegibilidade, ele não conseguirá o deferimento de seu RRC, Requerimento de Registro de Candidatura. Os candidatos a governador, já deu tempo? Já tem um tempo hábil? Qual que é o tempo para você? Pede a candidatura, qual que é o tempo para deferimento ou indeferimento? Bom, até 5 de julho, os candidatos devem apresentar os seus requerimentos de registro de candidatura. Os TREs de todo o Brasil têm até 10 de julho para publicarem uma lista ou edital com todos os nomes daqueles pretensos candidatos. Porque o candidato que está se mobilizando, querendo ser candidato, na verdade ele é candidato a pré-candidato. Antes de junho, antes das convenções, aquele pretenso candidato nada mais é do que um candidato a pré-candidato. A partir do momento que ele consegue a aprovação do seu nome numa convenção partidária, ele já adquire o status de pré-candidato.
Porém, ele só adquirirá o seu status definitivo de candidato quando a Justiça Eleitoral deferir o seu requerimento de registro de candidatura. Então, até 10 de julho, todos os TREs do Brasil devem publicar uma lista com um edital com o nome de todos os pré-candidatos. Por quê? Até 5 dias depois, pode ser ajuizada a ação de impugnação de registro de candidatura. O eleitor, o cidadão, diretamente, ele não pode ajuizar. Porém, ele pode reunir informações e encaminhar ao Ministério Público Eleitoral, que é uma entidade isenta, ou a qualquer partido político, coligação ou candidato. Então, os 4 autores que a legislação permite para ajuizar uma ação de impugnação de registro de candidatura são o Ministério Público Eleitoral, as coligações, os partidos políticos e os candidatos. E os TREs têm até 21 de agosto, 45 dias antes das eleições, para julgar todos os requerimentos de registro de candidatura. Uma pergunta, não sei se alguém já fez para o senhor. Aconteceu em Brasília, Roriz foi candidato, teve depois a candidatura impugnada e aí ele colocou a esposa dele e ela quase vira governadora. Tem inclusive um momento que o Roriz conversa com ela, soprando o que ela deveria ou não responder na entrevista. Isso pode acontecer em Mato Grosso, existe a possibilidade de acontecer. Por exemplo, qual que é o prazo que eu sou candidato, como candidato, ao abrir mão da minha candidatura ou tê-la rejeitada pela Justiça Eleitoral, de eu colocar uma outra pessoa no meu lugar? Qual que é esse prazo que eu tenho para isso? Numa substituição estratégica, o prazo a rigor é de 20 dias. Agora, se acontecer um fato natural, de um impedimento, por exemplo, de uma invalidez ou de morte daquele candidato, aí até as vésperas da eleição pode substituir, porém, devido à impossibilidade de troca de dados ali na urna, das fotos, permanece aquele candidato, como ocorreu em eleições municipais aqui em 2012. Então, 20 dias antes, tem tempo ainda de colocar o nome na urna, de colocar a foto? Estrategicamente, sim, sem nenhuma causa excepcional, ordinariamente, que a gente chama, e excepcionalmente a qualquer momento. Porém, se não der tempo de trocar os dados na urna, a população tem que estar atenta de que votará para um candidato, porém o nome, os dados, as fotos aparecerão daquele candidato substituído. Se o partido não quiser que eu troque, não quer trocar nem meu nome nem minha foto, o candidato é outro, quer manter minha foto e meu nome, pode? O partido pode definir por isso? Ele pode escolher isso? Bom, é uma situação bastante atípica, né? Mas hoje o filiado ele deve obedecer às diretrizes do partido político, sob pena inclusive de eventual procedimento de apuração de infidelidade partidária, posteriormente ajuizamento de uma ação para a decretação da Justiça Eleitoral de perda de mandato eletivo, caso ele venha ganhar por desobediência, por infidelidade, por não seguir aquela diretriz do partido, que tem essa facultatividade específica. Bem, eu vou dar uma notícia aqui, inclusive autorizada por ele, né? Ele disse, olha, pode dar notícia, Dr. Silvio Queiroz Teles acaba de confirmar conosco aqui que o programa Fatos e Versões fará juntamente com a OAB um debate, né, ou 2 debates, para que nós possamos esclarecer você e te ajudar a escolher o melhor candidato a governador de Mato Grosso. Essa informação é correta? Correta. A OAB é uma grande parceira da imprensa, a imprensa e a OAB são grandes parceiras da sociedade e nada mais justo, nada mais eficiente do que dar publicidade, dar transparência às informações de um debate e ajudar a população. É permitir uma proximidade, oportunizar uma proximidade entre eleitor e pretensos eleitos, no caso das candidaturas majoritárias no Estado. Sem dúvida alguma, esperamos que a população compareça em massa, definiremos a data, vocês divulgarão e estaremos de portas abertas para vocês e para toda a sociedade. É importante que a sociedade saiba que a OAB está de portas abertas para qualquer segmento, para qualquer classe da sociedade. Doutor, essas urnas eletrônicas, elas são invioláveis, vamos dizer assim, incorruptíveis? Porque o que se fala muito, o TRE, é que não se pode, é impossível ou quase impossível. Eu digo quase porque
a urna eletrônica é uma máquina feita pelo homem, não é? Se ela é feita pelo homem, o homem estará sempre à frente dela. Se assim o é, poderá sim burlar. Essas urnas, a sociedade pode confiar 100% nessas urnas? Messias, nós temos dois aspectos. Aquela premissa básica de qualquer ser humano de que nada é impossível. Nada é impossível. Porém, em termos de confiar, a população pode confiar, está confiando, até mesmo por uma força-tarefa da Justiça Eleitoral, vindo lá do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que é confiável e que a população pode confiar. Estamos aqui conversando com uma sumidade no assunto, que é o Dr. Silvio Queiroz Teles. Nessas próximas eleições, é advogado e é presidente da comissão da OAB, né, para, vamos dizer assim, a fiscalização, porque a OAB também fica muito em cima dessas questões aí da comissão eleitoral. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você se lembra em quem você votou na última eleição para deputado estadual? Vamos ver o que a população tem a dizer sobre isso. A senhora lembra em quem a senhora votou para deputado nas últimas eleições? Ai, meu Deus, não lembro não. Faz ideia? Não faço ideia mais. Você acha que as pessoas não lembram? Não tem importância, né? Eles não fazem nada pra gente. Não lembro. Não lembra? Não. Eu gostaria de não ter esquecido. Eu não sei explicar por que esquece, mas vou fazer de tudo para não esquecer mais. Em branco. Você votou em branco? Por quê? Ah, não sei, deu vontade na hora. Nenhum candidato te agradou? Não, nenhuma proposta me agradou. Ah, eu não a lembro, não. Acho que quando você tem o benefício e retorno, você lembra. Quando é esquecido, não tem problema. Não lembro. Acho que se vivesse na época como se de ditadura militar, acho que era melhor. Eles procuram a gente só quando precisa de voto, entendeu? Aí sai batendo nas portas. Acabou a eleição, a gente é esquecido. Então a gente esquece deles também. Eu vi aí algumas gravidades, né? Quero que o senhor comente aí. Primeiro, votei em branco, né, que é um direito, mas é grave. Segundo, eu não sei em quem votei. Terceiro, eles procuram a gente só quando se elege. Peraí, o cidadão que tem que ir atrás para fiscalizar, para saber quem está trabalhando ou não. O cara tem que ter um nome realmente, escolher, porque é muito claro, os ausentes não têm direito de reclamar, né? Como é que o senhor viu isso aí? É a grande falha cultural brasileira, né? A passividade, a falta de comprometimento, como você está explicando, de fiscalizar, de cobrar. O eleitor, o cidadão, procurou aquele candidato já empossado ao cargo, não foi recebido uma vez, tente de novo, fiscalize, existe a lei de transparência. Votar em branco, votar nulo, eu acho que é desperdiçar, eu acho que é uma renúncia ao sagrado direito do sufrágio universal. A sociedade sofreu muito para chegar nesse Estado democrático de direito. Eu, sinceramente, me entristeço quando a pessoa diz que não tem importância, que já esqueceu, faz questão de esquecer. Eu lembro de todos os últimos 7 cargos para os quais para os quais votei, em 2010 foram 5, que são eleições gerais, como em 2014, em 2012, 2. Né? Eu sinto prazer no domingo da eleição em acordar cedo, em ir para fazer o meu voto, em passar nas escolas, nos centros comunitários, onde está tendo a votação, lá na Casa da Democracia, aqui em Cuiabá, ao lado do TRE, e ver aquela concretização da festa da democracia. Se a população se atentasse um pouquinho mais para a importância que foi conquistar esse momento de democracia, de liberdade de expressão, né, de sufrágio universal, de se você votar em quem você quiser, a população certamente daria mais valor, incentivaria o seu vizinho, o seu familiar, conversaria, faria um trabalho espontâneo de conscientização com aquela comunidade ali próxima, de ir votar, de escolher um candidato, jamais votar em branco, jamais votar em nulo, não desperdiçando o seu sagrado direito de escolha. O povo também quer perguntar, né? Vamos para as ruas e é exatamente isso que nós vamos ver agora. Eu quero saber sobre o cadastro biométrico.
Essa é a Inês do bairro Planalto. Em Cuiabá não teremos a biometria. Nós teremos em cerca de 2 dúzias de municípios aqui em Mato Grosso, Rosário Oeste, aqui próximo, alguns Campo próximos. Verde. Campo Verde, que aliás foi o primeiro município de Mato Grosso. Em 2010 ele já estava. Em Cuiabá não vai se realizar. Biometria, como todo mundo sabe, é aquela identificação física, seja através da impressão digital ou seja por leitura da íris do olho, mas nesse caso é pelo polegar, assim como alguns bancos têm feito em caixa eletrônico. O Francisco do bairro Planalto também tem uma pergunta. Para que serve então a carta de serviço para o cidadão? Conjunto de propostas, um conjunto de propostas no exercício do dever de publicidade e no exercício do dever de eficiência, para saber aquilo que fará e para você cobrar. Você tem que cobrar, você tem que pegar essa carta e cobrar aquilo que foi feito, aquilo que deixou de ser feito, por quê, apresentar soluções, cronogramas, para que você possa, enfim, ter aquela solução. Afinal de contas, principalmente se você votou naquele eleito, você tem um grande dever de cobrar, até mais proximidade de cobrar por identificação ideológica daquelas propostas na carta de serviço. Vamos agora para mais perguntas nas ruas com o nosso povo. Veja aí. Queria saber quais são os documentos que os candidatos precisam levar ao TRE. Bom, a documentação de identificação pessoal, o RG, CPF, principalmente ficha de antecedente criminal de 1º e 2º grau, né? E também na esfera civil para ver se não tem nenhuma condenação por improbidade administrativa. Por isso que existe esse prazo de 5 dias após a publicação do nome de todos os candidatos, para que a população ajude a Justiça Eleitoral a julgar aquele requerimento de registro de candidatura. Porque muitas vezes, aquela documentação que está ali, ela pode, involuntariamente, sem querer, omitir uma hipótese de inelegibilidade daquele pretenso candidato. E então, numa eventual ação de impugnação de registro de candidatura, tal impedimento, tal hipótese de inelegibilidade pode vir à baila e instruir o julgador daquele requerimento de registro de candidatura. Mais uma pergunta, Ana Karina, da cidade de Barra do Bugres. Gostaria de saber do senhor Silvio o que é considerado ilegal durante a campanha. Compra de voto, fazer barganha com o voto. Gostaria que ele fosse mais explícito. O que seria ilegal durante a campanha? Que os políticos podem ou não podem fazer durante o pleito eleitoral? Ana, você começou a definir bem. Você não pode vender o seu voto. Não pode, inclusive, vender apoio político, um candidato, um pretenso candidato, vender candidatura. Não pode, você pode manifestar a sua preferência na porta da sua casa com um cartaz, com a placa, porém, tem que ser gratuito e não pode exceder, não pode ser maior do que 4 metros quadrados. No seu carro, você pode pregar adesivo na lateral, nas laterais, né, atrás. Um caminhão, se você tiver um caminhão, você pode pôr o adesivo do seu candidato do lado esquerdo, do lado direito, mas sempre até a medida de 4 metros quadrados para não configurar um outdoor. Não um outdoor gigante, que estamos acostumados a ver, mas excedendo 4 metros quadrados não pode. Não pode vender, inclusive, aquele espaço, viu? Não pode alugar, seja em dinheiro, seja em qualquer tipo de vantagem que você possa receber. A Girlaine, do bairro Tijucal, também tem uma pergunta. Eu quero saber que tipo de pena sofre o candidato que compra votos. Prisão em flagrante ou uma condenação, caso não seja em flagrante, de 6 anos e inelegibilidade. Ele fica inelegível por 8 anos. E esses 8 anos da inelegibilidade começa a contar após o término daquela pena criminal. Então, se ele foi condenado, por exemplo, a 6 anos, após os 6 anos é que começa aqueles 8 anos da inelegibilidade. Então, ele tem um conjunto de penas, para a gente simplificar em números, em tempo, de 14 anos. Se ele tiver, por exemplo,
60 anos de idade, isso pode encerrar a carreira política dele, porque ele com 60 anos, ele é condenado a 6 anos de prisão. Após os 6 anos dessa condenação criminal, começa os 8 anos da inelegibilidade, ele vai estar com 74 anos, ele não vai ter o mesmo vigor físico, a mesma disposição do que os 60 e pode desistir da campanha. Não poderia dizer isso do Sarney, né? Ele resistiu bem, né? Está aí resistindo até hoje. Não vou comprar voto, né? Mas aí nós vamos fazer um cafezinho lá, vamos chamar todo mundo, os vizinhos e tal, né? E aí nós vamos comer lá um lanche na nossa presença, né? O dia que eu for fazer uma palestra lá para pedir o voto, também é compra de voto, né? Sem dúvida, não é só o dinheiro, não é só a oferta de emprego, né? Não é só o tijolo, o cimento, é a comida também, não pode. A questão da refeição é para a equipe técnica ou, se houver um evento, para angariar recursos para serem doados para aquela campanha, o que não é isso. Doutor, quero aqui dizer que a sua presença nos engrandeceu, nos enriqueceu, até porque trouxe uma notícia muito boa, que o programa Fatos e Versões vai acompanhar, vai estar junto, vai ser coautor dessa palestra, desse debate entre os candidatos a governador. E a gente sabe que são os debates que vão enriquecer ainda mais o conhecimento do eleitor, do cidadão. E para nós foi um privilégio essa entrevista e vamos voltar aqui mais vezes antes das eleições para que nós possamos continuar conversando com o cidadão e explicar para ele o que pode e o que não pode. Só rapidinho, houve uma pergunta aqui muito interessante sobre o Facebook. O candidato pode ter o Facebook dele lá e pedir voto pelo Facebook? Até quando? Até quando ele pode fazer isso? Até 48 horas antes do dia das eleições. Mas então, ele pode até 3 de outubro. Ele pode ter a página dele, a fanpage, por SMS, que são os torpedos, né, de celular, as mídias sociais, Instagram, Twitter, ele pode. O que não pode é enquete, não pode. A multa, inclusive, de até 130 mil reais, mais ou menos. E o telemarketing também está proibido. Agora, mídias sociais pode, naturalmente, dentro do bom senso, do respeito, sem ofender, sem cometer os crimes ou de calúnia, ou de difamação, de injúria ou de ameaça, que são os mais comuns. Bem, tá aí. Doutor, primeiro a gente fica muito feliz, né, com uma entrevista como essa, porque a gente aprende também, né? Imagina. Um fato importante, interessante, que o senhor acha que deveria ser contado aqui nessa entrevista? Bom, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um relatório, um levantamento, em que 14.175 nomes estão listados no Cadastro Nacional de Condenados por ato de improbidade administrativa e por atos que impliquem inelegibilidade. Eu ainda não tive a resposta do meu pedido do CNJ, eu li isso no jornal O Globo, que transmitiu de primeira mão, para saber em que posição o nosso estado de Mato Grosso ocupa e identificar algum eventual nome ali de algum agente político ou de algum particular. Que esteja candidato, né? Que esteja candidato, ou às vezes que não esteja candidato, mas que está constando lá. Isso é obrigação, é obrigatório, o TCU, todos os TCEs encaminharem, porém esse levantamento do CNJ é algo muito importante que facilita o clareamento, né, a identificação do eleitor com aquele candidato que está se apresentando. Porque a base desse levantamento é o conjunto de informações com todos os tribunais de justiça dos estados, das 27, com todos os tribunais regionais federais que nós temos e com o Superior Tribunal de Justiça. Então, a princípio, não teria como escapar de uma condenação por improbidade administrativa ou alguma que configure inelegibilidade. É um fato interessante que aguardamos o CNJ dar mais publicidade para os demais veículos de comunicação e não ficar na exclusividade de apenas um jornal. O que a população merece saber, eu tenho certeza que o CNJ vai fazer isso. Ou seja, mas que vou recorrer, tem chance de, né? Sem dúvida. O candidato, ele tem que ter a fé no seu trabalho, naquele seu projeto de se candidatar, e o advogado, repito, gente, e principalmente aos nobres colegas que estiverem nos assistindo. O advogado tem por obrigação de manter aquele status sub júdice do seu cliente candidato. Não perder prazo. Não perder prazo, não permitir o trânsito em julgado. Existiu o trânsito em julgado, aquela certidão de trânsito em julgado, acabou, não pode ir mais nada.
então aquele pretenso candidato ele não pode participar da propaganda eleitoral gratuita na televisão, nem no rádio, muito menos ter o seu nome ali nas urnas, os seus dados, inclusive o cômputo dos votos, caso ele venha a ganhar. O prazo para desistência da candidatura é o mesmo prazo que o senhor colocou aqui agora? É os 20 dias? Os 20 dias, É? para dar tempo de substituir. Naturalmente, isso ordinariamente, uma das medidas excepcionais é ele renunciar, na verdade, após esses 20 dias e, se der tempo, troca lá na urna. Muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor interessante aqui. Essa é uma curiosidade pessoal. Eu acredito que possa, mas vou fazer uma pergunta para o senhor. Senador Pedro Taques poderia ser candidato a senador de novo? A senador de novo? É? Não, porque não terminou o mandato dele. Mas ele poderia renunciar e candidatar se ele quisesse? Legalmente, não. Legalmente, não. Ele quer ficar 12 anos como senador, por exemplo, finaliza agora 4 anos. Ele poderia renunciar ao mandato de senador e ser candidato a senador de novo para ficar esses 12 anos? Ah, bom, ele renunciando, né? Sim, ele renunciando, sim. O que ele não pode é se candidatar para o mesmo cargo que ele ainda tem prazo, que excepcionalmente o Senado, a população tem que se atentar. O único cargo que tem um prazo diferente, e que é o dobro, é o de senador. O resto de todos os cargos são de 4 anos, o de senador é de 8 anos. Quer dizer, ele já, independentemente de nomes, numa situação, ele tem possibilidade de continuar exercendo, a Justiça Eleitoral dificilmente vai dar o deferimento ao seu requerimento de registro de candidatura. Agora, ele renunciando, aí é outra história, outra situação, uma formalidade. Como aconteceu com um senador que nós temos e tínhamos também um juiz federal que seria candidato, em suas funções. Administrativamente tiveram que renunciar, ou seja, não era afastar um caráter temporário. Como Demóstenes fez isso, ele afastou, ele era promotor de justiça, afastou, ele sai do Senado e volta promotor de novo, depois ele se aposenta. Mas o Demóstenes é interessante porque o provimento dele ao cargo no Ministério Público foi antes da Constituição Federal de 88. É importante esclarecer isso. Aqueles depois... Isso, muito interessante isso. Tem que renunciar. Renunciou apenas por aprovação em outro concurso. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Com essa concordância de mandatos aí, né, para termos uma eleição só no Brasil, discute-se a possibilidade de ter uma outra eleição só de 2 anos ou de prorrogar mais 2 anos essa eleição. A discussão hoje no Congresso, ela converge mais, estou indo até um pouco para o lado da política, ela converge mais para uma nova eleição, uma eleição de 2 anos, que a classe política não quer, não iria colocar seu nome para uma eleição de 2 anos, ou para ter aí mais 2 anos desse atual mandato dos vereadores e prefeitos? Não, no Congresso Nacional é pacífico o entendimento de manter a reeleição. A OAB, o Conselho Federal da OAB... Eu estou falando em relação à concordância das eleições, termos uma eleição só, tanto de presidente até vereador. Né? Porque hoje você tem 2 anos uma eleição, mais 2 anos uma eleição. Então, a discussão nós vamos ter agora a eleição para presidente, para senador, deputado federal, para governador, deputado estadual. Vamos ter essa eleição agora. Daqui mais 2 anos vamos ter uma outra eleição para prefeito e vereadores. Então, o que se discute? É buscar uma eleição só para todos os cargos eletivos no Brasil. E aí, nesse prisma, os deputados federais discutem ou criar uma eleição, um mandato tampão de 2 anos, né, ou então manter aí mais 2 anos dessa atual eleição. A Carta Magna, a lei diz que não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Se acontecer com o atual eleitos, isso vai acontecer. Vamos mudar a regra do jogo no meio do jogo. O senhor acha que existe uma condição maior de nós termos um outro mandato tampão, uma eleição de um mandato tampão de 2 anos, ou de prorrogar esses 2 anos aí, doutor? Na uniformização da realização de eleições. Exatamente. Né? Dos cargos. Eu acho muito difícil. Eu acho que isso tem toda a tramitação de uma PEC, aprovação de 3/5 em 2 sessões em cada casa legislativa. Mas não é interesse, porque a gente sabe que no Congresso, quando tem interesse dos deputados e senadores, e existe uma pressão dos atuais eleitos para isso, dos vereadores e prefeitos, quando tem interesse, sai na hora. O senhor sabe que lá é assim, né? Quando tem interesse em uma matéria... Sem dúvida alguma. Acelera-se. Mas isso eu acho muito difícil de acontecer. Eu acho muito difícil.
Sinceramente, eu acho muito difícil. O senhor acha que o eleitor está preparado para votar? O senhor fala aqui dessa conscientização. A OAB vai fazer isso esse ano? Vai para o interior ou ela só faz aqui em Cuiabá, na Baixada Cuiabana? Não, nós em 2012 tivemos em vários municípios, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Jaciara, Sinop, Alta Floresta, Pontes da Serra, enfim, municípios distantes aqui da capital. Nós vamos continuar. O eleitor, de uma maneira em geral, ele tem um mínimo de preparo. Porém, esse preparo já deveria estar maior, essa consciência já deveria estar maior. Na questão que nós falamos da instantaneidade da internet. Os WhatsApp da vida, né? WhatsApp, hoje nada é mais rápido que o tal do WhatsApp, né? É verdade. O eleitor poderia tirar um tempinho para começar a se inteirar mais sobre o processo político. Por exemplo, podemos perguntar agora para o telespectador, independentemente de qual cargo ocupe, para quais os cargos que nós vamos votar? Quantos cargos que nós vamos votar? A quantidade de dígitos para cada cargo que nós vamos votar. Às vezes a pessoa não sabe, eu deveria estar pesquisando. Lógico, a Justiça Eleitoral exerce bem o seu dever de publicidade, mas há quantos anos que nós temos as eleições diretas e votamos e às vezes esquecemos. Semana passada eu perguntei para uma pessoa que é eleitora, uma pessoa que já tem os seus 30 e poucos anos, se essa eleição seria para prefeito e vereador. Quer dizer, isso foi há 2 anos, com mandato de 4 anos, só daqui a 2 anos que não vamos ter outra eleição. Agora são eleições gerais. O eleitor tem que ter consciência que nós vamos votar para deputado estadual, que são 5 dígitos, para deputado federal, que são 4 dígitos, para senador, que são 3 dígitos, para governador, que são 2 dígitos, e para presidente da República, que são 2 dígitos também. Então, tem que tirar um tempinho para fazer o dever de casa, para estudar a realidade, para se inteirar, para não ser um eleitor desinformado, um eleitor que vai muitas vezes por uma conveniência, porque o candidato tem uma proposta diferenciada. É nisso que o eleitor tem que se atentar, no conjunto ideológico. A gente sugere para o eleitor ele se atentar para o conjunto de propostas do candidato e para o comportamento dele durante a campanha eleitoral, porque isso vai refletir o perfil dele como gestor lá após mandato. Muito obrigado e sempre que puder será muito bem-vindo aqui, porque a tua presença engrandece a democracia. Generosidade de vocês, o convite é motivo de honrosa alegria e vamos voltar. Nós temos mais assuntos para debater, que não dá tempo nesse programa, mas eu quero sim participar e mostrar para a população a importância de se conscientizar com o processo eleitoral. Muito obrigado. Este é o programa Fatos e Versões. Como disse, sempre trazendo temas importantes, ainda mais agora que nós já estamos próximos aí do pleito eleitoral. E você, já sabem quem vai votar? Minha gente, é importante ter informação, na verdade, porque blá, 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 todo mundo já está cansado. Porque o que vai ter de candidato, posando aí de salvador da pátria, de imperador, na verdade, dono da razão, está escrito. Então, vamos analisar e ver quem realmente poderá fazer alguma coisa, quem realmente tem trabalho prestado pela população. Então, são matérias como essas, são entrevistas como essas, que faz com que a população possa refletir sobre esse momento. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos observar, perceber tudo, para que no dia certo, no dia da eleição, o voto seja certo, seja de verdade e bem pensado, bem analisado, não é mesmo? Bom, agora nós vamos para uma enquete. Assim, tem pessoas aqui no estúdio, posso citar nomes? Posso? Roseli Costa, cadê você? Cadê Roseli? Roseli é a nossa diretora aqui do programa. Roseli, você consegue guardar segredo? Consegue? Sim? Esse sim foi... Ronei tá na direção de imagens. Ronei Garcia, consegue? Ele tá lá, ó. Não posso falar muito. E você em casa? Você consegue guardar segredo? Conhece alguém que não guarda segredo de jeito nenhum? Bom, essa é a enquete de hoje, a enquete aqui do programa Fatos e Versões.
Você consegue guardar segredo? Vamos saber o que a população disse. Você consegue guardar segredo? Consigo, Verdade? com certeza. Nunca guardo um monte. Não conta pra ninguém? Não conto pra ninguém. Alguns não, né? Outros a gente conta. Sim, eu gosto de guardar segredo. Sério, as pessoas me procuram pra conversar, falar. Lógico que existem segredos que você não pode, né? Principalmente na área da enfermagem, eu sou enfermeira, então a gente tem esse negócio de guardar pra si algumas informações. Mas realmente eu acho que a pessoa que é amiga, ela guarda segredo, sim. Você consegue guardar segredo? Se alguém te conta o segredo, você consegue guardar? Se me contam, sim. Agora os meus não consigo, não. Os seus você conta? Conto tudo. Consigo. Depende. Depende do segredo. Depende do segredo. Que tipo de segredo? Aquele mais sério? Como é? Sério. É, aqueles mais tranquilos assim a gente conta, mas tem uns que não dá pra contar não. Normalmente você costuma guardar segredo? Sim. Fala a verdade. Sim. Agora, quando alguém me conta, a gente não pode contar, né? Tem que guardar. Guardaria. Por que não? Se a pessoa confiou em mim. Se o segredo for em 3, você mata 2, só fica você. É uma tática. Depois da participação popular, sempre presente aqui no programa Fatos e Versões, né, ao longo de vários meses, programa Fatos e Versões, que em breve vai completar 1 ano de vida, né? E a população sempre participando através de enquetes, fazendo perguntas. Depois dessa participação, vamos para um breve intervalo comercial e eu espero você no próximo bloco, hein?
Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do Condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais R$20 mil de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Torcedor alvinegro, chegou a sua vez de demonstrar com muito orgulho todo o seu amor. Seja sócio torcedor do Misto Esporte Clube. Com a sua participação, uma nova era se inicia para o clube de maior tradição de Mato Grosso. Acesse misto.torcedordevantagens.com.br e escolha o seu plano. O mistense de verdade é um sócio torcedor. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida Dalibé Ferreira da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro, 576 Porto, 3054-4844. Programa Fatos e Versões no seu fim de semana. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a todos vocês que estão ligadinhos aí no programa Fatos e Versões. Recebemos muitos e-mails, muitas ligações. A galera que está assistindo Fatos e Versões nos bairros da capital, que já estão nas casas até dos parentes, né? Já foram para casa da avó ou que estão em casa mesmo. Olha, mais uma vez, não importa onde você estiver, ligue no canal 8, avise os amigos e acompanhe com a gente Fatos e Versões, esse programa que é a voz do povo e dá voz e vez à população. Um exemplo maior é esse quadro que nós vamos ver agora, que é o quadro Voz dos Bairros. Esgoto a céu aberto no centro de Cuiabá. Rua Joaquim Murtinho. Olha a situação. O esgoto imenso. Essa situação nós mostramos já. Antes da Copa do Mundo, nós fizemos uma matéria e todo mundo reclamava. Comerciantes, população. Vamos conferir como foi. Andando aqui pelo centro de Cuiabá, olha o que nós deparamos. Tem uma plaquinha ali que está escrito: Cuiabanos, cuidado, água com fezes. E ali tem uma tradução em inglês, outra em japonês ou coreano, né? Visitantes, precaução. Isso é praxe dos administradores que já passaram por Cuiabá, que atualmente estão dizendo que estão administrando, né? Porque deveria ter uma fiscalização aqui no centro. A população cuiabana passando por isso, né? Por esse cheiro horrível, vem no centro, né? Para fazer visita, comprar nas lojas e passa por isso. Entendeu? Tá horrível isso aí. Eu acho que o nosso Brasil precisava de um pouquinho mais de consciência da população ao escolher os seus governantes, né? Porque para entrar lá as promessas são tantas coisas lindas, belas, maravilhosas. Depois fica aí esse descaso, porque isso é um descaso com a população, porque isso aqui provoca doenças. E a saúde, como que tá? Né? Tá zero. Tá complicado, até mesmo por causa dos clientes que entram aqui. Eles estão reclamando muito e isso causa mal para as pessoas, né? Deus ajudar que futuramente se tiver uns caras bons, aí melhora, senão vai só a tendência a piorar. À tarde ninguém aguenta ficar perto desse esgoto. E a prefeitura, a gente paga IPTU, eles estão todo mês cobrado, todo ano cobrado IPTU, e ninguém faz nada. Em plena capital, uma situação dessa que vocês estão vendo. E a gente que fica o dia inteiro aqui tem que aguentar esse mau cheiro, né? E cliente? Cliente também, né? E ainda tem o risco de alguém derrubar uma água suja em você, né? Esgoto, né? E ver o que a prefeitura pode fazer, né? Que o IPTU é pago, não é pago para isso? Então, tem que resolver esses problemas. Século XXI, nessa situação,
Que época que nós estamos? Bom, parece até redundância, né, dizer que a CAB não está agradando os cuiabanos. Parece redundância, mas não é. É só você mudar de canal. Mudando de canal nos telejornais, acompanhando as notícias da semana, nós observamos isso. As pessoas reclamam e muito. E o que fazer? Qual o papel da prefeitura nesta situação? O que a população quer, gente, é apenas ter um serviço de qualidade, apenas ser bem tratada. Esgoto a céu aberto. Questão de saúde pública. Ao lado de uma calçada, no centro de Cuiabá, uma capital que agora é um ponto turístico não só para o Brasil, mas para o mundo, não é verdade? E aí? Com a palavra CAB Cuiabá, Prefeitura de Cuiabá. A população está cansada. Vamos lá? Agora nós vamos de matéria social, vamos de coisa boa, né? Programa Fatos e Versões em mais uma parceria. É o futebol amador em Nobres, mais uma parceria com o programa Fatos e Versões. Esse programa que está sempre ligado às causas sociais. Vamos lá? Vamos saber como foi. Diretamente de Nobre, a gente está fazendo um torneio de ação entre amigos, está participando na faixa de 15 a mais equipes, né? E tem que agradecer ao programa Fatos e Versões, demais pessoas que nos ajudou, e é um torneio que está muito divulgado. Bom, para agora que eu estou organizando, foi o primeiro torneio que estou ajudando a organizar, né? Mas todo ano o pessoal sempre gosta de estar fazendo, para estar animando a cidade, né? Que geralmente a cidade é muito parada, mas com o apoio das pessoas, o esporte está aumentando. A Copa Bom Jardim também foi um sucesso, eu fui lá, trabalhei também, foi bem ajudado.
para nós de Nobres e toda a região. É importante que a televisão venha cobrir esse grande torneio hoje aqui em Nobres, no bairro Petrópolis, uma promoção do Elias e também da companheira Alessandra, né? São 14 equipes que estão participando aqui do grande torneio. É um torneio aberto, um torneio que participa equipes de zona rural de Rosário, de Nobres, tem jogadores também de Nova Mutum. E essa integração para Nobres é muito bom, movimentar os bairros. Hoje você vê aqui a mobilização, torcida dos bairros, do centro, participando desse torneio entre amigos, que tem aí movimentando também até o próprio comércio. E vocês da imprensa estão de parabéns, Fato e Versão, cobrindo também o esporte nesse torneio aqui em Nobres, sempre valorizando o esporte amador. E eu fico feliz de ver aí as meninas que foram alunas da gente aí desenvolvendo esse trabalho aqui com o esporte, né, com o apoio aí da Secretaria de Esporte. Então a gente fica feliz de voltar e poder ver que Nobres não parou, que o esporte aqui realmente está continuando, e isso deixa todos felizes, porque o esporte é vida, é lazer, é saúde, né? É um instrumento onde você pode estar oportunizando as nossas crianças, né? Então a gente fica feliz em poder estar revendo e voltando aqui às origens. E é importante, né, a imprensa, para que possa estar divulgando esse trabalho. Você sabe que a imprensa ela pode levar esse trabalho a todas as pessoas, aquelas que não puderam se deslocar até aqui no local. Então a gente fica feliz e parabenizar vocês mais uma vez. Não pude deixar de vir prestigiar esse evento aqui, né? O Elias, que é um parceiro nosso em todos os eventos. Eu, como coordenador de Cultura, Esporte e Lazer do município, não podia deixar de estar aqui hoje, né? Está uma festa bonita, várias equipes participando, né, Zé? E é isso aí, o esporte no município não para, né, Zé? E vamos dar continuidade a outros eventos, né? Que vai ter no município, né? E esse aqui é só um torneio, mas que está promovendo esporte, está promovendo lazer para a comunidade aqui do bairro Jardim Petrópolis, né? Graças a essa divulgação, né, que atrai o público, né? Graças à divulgação que nós conseguimos atrair esse público e já convidar o canal, né, para estar na final da Copa Verão, da 16ª Copa Verão, participando conosco lá.
legal, muito bom, né? Mais uma matéria social aqui no programa Fatos e Versões. Este programa, como eu disse no início, sempre ligado a causas sociais. Um programa, como você já acompanhou, né? Os alevinos que com certeza está dando agora uma nova qualidade de vida. Muitos piscicultores também aqui em Mato Grosso, na Baixada Cuiabana, que não tinham condições de colocar peixe no seu tanque. Com o programa Fatos e Versões, conseguiram. E daqui a alguns meses nós vamos lá mostrar o tamanho dos peixes, peixão, né? E a galera vai poder vender, vai poder ter um novo norte na vida. Não só os peixes, mas o Fatos e Versões está em várias áreas. Dentre elas também a coleta de materiais recicláveis, que nós já mostramos aqui, com um carrinho mais leve, enfim, e várias outras ações sociais. Então o programa Fatos e Versões, ele só não fala, né? Tem gente que só fala, não é verdade? Nós não, nós mostramos para você. Agora, você que ainda não se programou, lembra? Eu disse, chegou o momento. Pega a caneta aí, pega o papel e vamos anotar. Agenda da cidade. Agenda da cidade. Dia 12 e 13 de julho, no Cine Teatro Cuiabá, o espetáculo Godspell. Informações: 3054-5840. Dia 12, oficina de contação de histórias na arte e na educação. Práticas de encantamento com Alice Oliveira, no Sesc Casa do Artesão. Informações: 3611-0500. Ainda no sábado, dia 12, NX0, show nacional, DJ Elton Cotrim, Imitáveis, Serra Madre, na FanFest. Show do cantor Sérgio Reis e João Eloy no Galpão. Lançamento do CD do João Eloy. Ainda no sábado, 12 de julho, nona festa de São Benedito na comunidade do Barreirinho, em Santo Antônio do Leverger, com celebração, café da manhã, almoço e baile. Animação Carlos Bonfim, ex-vocalista da banda Os Maninhos. Dia 13, domingo, na FanFest, show nacional com Daniel. Também DJ Tomate, Nico Ilau, Pescuma e Henrique Claudinho. O Ministério da Cultura apresenta dia 19 de julho show com o Teatro Mágico, no SESI Papa, às 20 horas. A entrada é franca. Estão abertas as inscrições para o curso livre de teatro com Té Ribeiro, que começa dia 5 de agosto na Casa de Artes, em Várzea Grande, no período noturno. Informações 3682-6640 e 9906-7879. Depois da agenda da cidade, você com certeza já se programou, vai entrar numa reunião aí com a família para saber para onde vai? Então, é isso aí, maravilha. Agora, vamos para o intervalo comercial, ao som de Chico Rei e Paraná, Quem Será Seu Outro Amor? Olhos brilhando de tanto amor. Então resolvi me entregar completamente. Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade. Felicidade amando loucamente. Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Tudo que você
Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Quero ouvir vocês. Tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que lhe perdendo para outro eu estava. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Venha arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito. Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Venha arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito. Venha arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito. Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do Condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais 20 mil reais de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Torcedor alvinegro, chegou a sua vez de demonstrar com muito orgulho todo o seu amor. Seja sócio torcedor do Misto Esporte Clube. Com a sua participação, uma nova era se inicia para o clube de maior tradição de Mato Grosso. Acesse misto.torcedordevantagens.com.br e escolha o seu plano. O mistense de verdade é um sócio torcedor. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida da Liberta Herrera da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro, 576 Porto, 3054-4844. De volta com o programa Fatos e Versões, balançando, agitando aí o seu fim de semana. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Té Ribeiro e estou com você aqui todo sábado e domingo. Sábado, 8h30 da manhã e domingo, 11h30 da manhã. Um programa Fatos e Versões, versão fim de semana. E durante a semana, você confere aí com o Messias, grandes entrevistas, debates. Messias Nogueira, no programa Fatos e Versões, às 23 horas. Então, isso quer dizer que hoje à noite tem, às 23 horas, programa Fatos e Versões. Agora, nós vamos para um quadro muito querido. Deu uma grande repercussão na semana passada. Quero mandar um abraço para todo mundo no Facebook, nas redes sociais. Quer adicionar o Té Ribeiro também? Quer saber um pouco mais do trabalho do Té Ribeiro? Bota lá Té Ribeiro, T-E, acento no E, Té Ribeiro. Me adiciona lá no Facebook. Quer adicionar a Comadre Pitu? Coloca lá Comadre Pitu. Pode dar sugestões também de quem você gostaria que aparecesse nesse quadro. Vamos lá? Comadre Pitu não disse nem... Olha, nós tentamos. Mas ela não disse quem é a convidada de hoje. Sabe para quê? Esse quadro de grande sucesso, que é o quadro Esta é a Minha Cuiabá. Vamos lá.
Ai, olha, a cidade cresce, fica difícil até pra gente atravessar a rua. Vai se eu não tô bom da perna, né? Olha essas crianças, eu tô aqui no lado da cidade, que é muito importante para a história da nossa cidade, que é a capital do estado de Mato Grosso. É daqui que nasce tudo. E eu vou encontrar com uma mulher que é maravilhosa. E eu só quero que vocês tentem adivinhar em casa quem que é. Ela gosta de futebol, é uma mulher batalhadeira, cuida de família, cuida de filho, olha, e ama essa cidade. Dona Mariana nunca vi dente de ouro quebrar. Dona Mariana nunca vi dente de ouro quebrar. É coco, pitu, é coco de acumar. É coco, pitu, é coco de acumar. Mas, gente, cadê minha comadre? Diz que vinha encontrar comigo aqui com a camisa do time dela e tudo, né? Oh, será que ela desistiu porque o Brasil perdeu? Perdeu feio. Ei, comadre! Tudo bom? Gente, eu já tinha dado a dica, né? Pois essa aqui é minha comadre Mariana, torcedora do Operário. A senhora já nasceu torcendo pro Operário, minha comadre? Não nasci torcendo pro Operário. Mas eu torcia... Até porque a senhora era mais nova, né? Era mais nova, eu torcia pro Atlético. Depois eu passei a torcer pro Operário. Aonde? Só pro povo saber. Eu moro no bairro Dom Aquino, aqui em Cuiabá. Esta é a minha Cuiabá. E o presidente Dutra é a minha Cuiabá, é onde eu tenho muitas coisas que eu lembro da minha mocidade. É o tempo que passou, um tempo muito bom. Agora, minha comadre, eu quero que a senhora conta para mim um pouquinho da sua história, assim, da sua adolescência, namoro, casamento e como que a senhora vem parar para torcer pro Operário, para gostar. O que fez a senhora gostar de futebol? Foi namorado, jogador, perna bonita dos homens? Não, o que fez eu gostar de futebol foi assim, meu esposo era militar, aqui era a cadeia pública. Então eu vinha trazer o almoço para ele na época. E aí tinha o jogo, eu falava, a minha entrar lá no estádio, eu quero assistir as partidas de futebol. Aí eu fui assistindo as partidas de futebol. Aí comecei a torcer pro Atlético Mato Grossense. E este Atlético acabou. Aí naquela época tinha o torneio início, tinha a rainha, tinha aquelas coisas boas, pois é. Aí eu falei assim, o time que tiver as cores do Atlético, essa eu vou torcer. Aí chegou o time de Várzea Grande, que é o Clube Esportivo Operário Várzea Grandense. Aí eu nem sabia que era de Várzea Grande. Aí eu falei, é esse que eu vou torcer. Então, porque aqui perto tem o Grêmio Antônio João. Pois é. Já tinha o misto. Tinha o misto. O Dom Bosco já tinha. Infelizmente, o Operário foi jogar com o Dom Bosco. Aí o Operário saiu na primeira partida. Aí o pessoal do Dom Bosco falou, quem torce pro Operário vai atravessar o Rio Danado. Aí eu falei assim, e é para esse time que eu vou torcer agora. Aí fiquei torcedora do Operário e sou operariana, sou torcedora símbolo. E olha viajo com o Operário para todo quanto é lugar. Minha comadre Mariana é corajosa, porque antigamente, mesmo com a Praia do Náutico que tinha do outro lado, ainda era ruim de até atravessar nada, né? Principalmente se fosse mais para baixo, pro lado da Alameda, né? Pois é, mas aí ficou aquele amor incondicional pro Operário. E sou operariana, sou feliz torcendo pro Operário e já estou arrumando para viajar com o Operário para Goiânia, que o Operário vai agora jogar lá em Goianese. Estou indo com a comissão para assistir o jogo do Operário lá. Como que é o seu relacionamento com o estádio? Vem sempre? Com o Dutra, o que ele traz de lembrança para a senhora? O Dutra traz para mim uma lembrança. Essa aqui era a minha casa. Isso aqui eu venho em todos os jogos, tanto faz sendo do Operário, de outros times, eu estou aqui torcendo, porque sou desportista, adoro futebol. Então, não tem por que eu não vir no jogo.
Ai, essa senhora se lembra as tardes de domingo, né, minha comadre? Porque era demais de gente na nossa mocidade, né? Que vinha para esse estádio buscar uma forma de lazer, né, minha comadre? Há muito tempo a gente vem no estádio Presidente Dutra, aqui numa forma de lazer. Principalmente quando o nosso arquirrival Operário e Misto. Nossa, é uma coisa que não tem como nem explicar, porque é a maior torcida, Operário e Misto. Agora, minha comadre, a senhora já teve algum atraque com comadre minha Barbina? Assim, atraque, muito não, mas às vezes palavra de lá, vem de cá, vai daqui. Mas é assim, porque o futebol só é bom quando tem rivalidade. Olha, as crianças, coincidência ou não, a ambulância passou até aqui agora. Porque é babado, confusão e gritaria. A porta desse estádio aqui era lotado, pinhado de gente que vinha de tudo quanto é canto da cidade. Hoje, porque o estádio Presidente Dutra é o mais velho dessa região aqui, daqui do estado de Mato Grosso, e hoje está tombado pelo patrimônio histórico, está já passando por uma reforma, e assim que o nosso estádio já está quase pronto para ser entregue de volta à população de novo, né? Antigamente o pessoal sabia brincar, sabia divertir, hoje não, elas não sabem mais, mas a gente vai levando, né? Porque quem gosta do esporte, ela vem do mesmo jeito. Um fato marcante foi quando o Rubem dos Santos era presidente e ele mandou apagar, o Operário estava perdendo e ele mandou desligar a luz. Aí desligaram a luz. Quando desligou a luz, o Operário já estava ganhando, o Operário já tinha feito o gol. Aí teve aquela correria, aquela briga, os mistões, aquele vucu-vucu, mas terminou tudo na paz. Olha essas crianças daí pra vocês verem que não tem nenhum mal feito que não seja descoberto. Esta aqui é a minha Cuiabá, o Presidente Dutra, porque é onde eu tenho assim, as melhor lembrança da minha vida. Esta é a minha Cuiabá. Eba! Este foi o quadro Esta é a Minha Cuiabá. E você, tem uma Cuiabá diferente? Gosta de algum ponto turístico diferente? Porque todo mundo vê a cidade, muitas pessoas veem a cidade como um todo, mas sempre tem um ponto que toca, né, o seu coração. E a comadre Pitu, toda semana, vai trazer aí uma personalidade, um grande nome da cultura cuiabana, da cuiabania, né? Hoje foi a dona Mariana, torcedora símbolo do Operário de Várzea Grande. Agora, a gente já está quase chegando no fim do programa, né? E para fechar um pouco tudo que nós mostramos hoje e para você também já se preparar para esse fim de semana, é um momento de reflexão. Vamos refletir? Uma semana inteira se passou, e aí? Vamos repensar algumas coisas? Chegou o momento de repensarmos para sermos melhores. Vamos lá com Frei Moacir da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no quadro Minuto de Sabedoria. Eu sou Frei Moacir, sou pároco aqui da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, sou franciscano, como pode ver pelo hábito, e gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e pedir a bênção de São Francisco. São Francisco, o santo da humildade, esta virtude que está tão em evidência nesses últimos tempos, principalmente com o Papa Francisco, que escolheu o nome de São Francisco próprio da humildade. São Francisco, a exemplo de Cristo, foi humilde, foi obediente. E esta virtude hoje tão rara no nosso mundo é incentivada pela nossa procura de Jesus Cristo nesse tempo que nós nos reconciliamos com Cristo ressuscitado. O exemplo do Papa Francisco é o exemplo mais claro da Igreja que deve servir.
Então, na humildade, a gente se coloca na linha de Cristo como servidor, como promotor da paz e do bem, como São Francisco. Amém. Após esse momento de reflexão com Frei Moacir, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, aqui de Cuiabá, nós vamos nos despedindo, né? O programa vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado de verdade pela sua audiência, obrigado pela companhia. Essa última 1h30 que nós ficamos juntos aqui no programa Fatos e Versões, versão fim de semana. E para finalizar, hoje nós vamos ao som de Fundo de Quintal, com a música Só Pra Contrariar, para balançar já aí este fim de semana. Até a próxima, até semana que vem, espero você. Vambora, compadre Sombrinha! Só pra contrariar, eu não fui lá na favela. Só pra contrariar, eu não desfilei na porteira. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, mas só pra contrariar, eu não fui lá na favela. Bora, Gê! Só pra contrariar, eu não desfilei na porteira. Não fui de contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, eu não. Deixa comigo, contrariei, sabendo que ainda era mais bela, que tinha malandro ligado na tela, que nunca deu bola, que nunca contrariei. É só pra contrariar, ela linda é novela, mas só pra contrariar. Eu não fui lá na favela, só pra contrariar. Eu não desfilei na portela, meu bem, só pra contrariar. Pus a cara na janela, só pra contrariar. Eu não fiz a mão, tudo de quintal, contrariei. E acho que dei um bico na canela, desprezando o que todo mundo zela, como trunfo, joias, cultura, hotel. Contrariei, e dessa castidade e abri a fidela, só pra contrariar. Eu não fiz a mão com ela, mas só pra contrariar. Eu não fui lá na favela, vambora, gente! Só pra contrariar. Eu não desfilei na portela, só pra contrariar. Pus a cara na janela, só pra contrariar. Eu não fiz amor com ela, contrariei, sabendo que ainda era mais bela, que tinha malandro ligado na dela, que nunca deu bola, que nunca deu trela. Diz aí! Contrariei, revelando um segredo que não se revela, mas só pra contrariar, eu não na palma da mão. E olha só pra contrariar, eu não fui lá na favela, vamos ver! Eu não desfilei na portela,